Olá, tudo bem com você que acompanha a programação do Portal RC1? Começa agora o programa Integração Regional. E hoje, Dia Mundial da Fotografia, nós queremos te contar uma história muito bacana aqui na nossa região para comemorar esta data tão especial para os fotógrafos. Na saúde, vamos falar sobre os tratamentos do zumbido, sobre o uso de lentes de contato, sobre o pré-natal odontológico e também sobre a depressão durante a pandemia da Covid-19. No quadro Alimentos que Curam, vamos conhecer os benefícios da beterraba. Tem também evento na região, o Brotas Gourmet, e você não pode perder. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Integração Regional, e você é o nosso convidado. A partir de agora na Cultura e Portal RC1, Integração Regional. Um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais. Olá, tudo bem com você que acompanha o Integração Regional desta sexta-feira? Nós começamos o programa te contando uma história muito bacana neste Dia Mundial da Fotografia. A história do fotógrafo Gustavo Qualiato, que é biólogo de formação e mudou completamente de vida por conta da fotografia. Ele vai nos contar todos os detalhes da história dele, ele que tem feito muito sucesso na região. Meu nome é Gustavo Qualiato. Tenho 36 anos, sou biólogo de formação. Já trabalhei em algumas empresas aqui na região, dentro da área de biológicas. Já lecionei também em cursos técnicos e faculdade. Desde 2016 que eu comecei a ter um pouco mais de interesse por fotografia, e foi por acaso, apareceu um vídeo no YouTube para mim e eu me interessei, comecei a pesquisar mais. Minha mãe tinha uma câmera semi-profissional na casa dela e eu fui buscar para poder aprender um pouquinho mais, fuçar, né? Estudar um pouquinho como que funcionava, e fui me aprofundando um pouco mais e percebi que eu queria alguma coisa presencial. Foi onde eu busquei alguns cursos aqui dentro da minha cidade de Jaú, encontrei no Senac, fiz 3 cursos presenciais lá, participei de outros workshops e a partir daí eu devolvi a câmera da minha mãe, comprei a minha. Comecei a fazer um set de lentes, né? Aumentar um pouquinho os equipamentos. Fiz alguns trabalhos de graça, comecei a fotografar de tudo, né? Como geralmente acontece no começo. Fiz fotografia de produtos, de criança, né? Aniversário infantil, geralmente começa por aí. Comigo não foi diferente, até que um dia eu comecei a receber pelos trabalhos. Foi até estranho na primeira vez que eu ganhei com fotografia, né, que eu tive um retorno financeiro, porque eu descobri ali que dava para viver do que eu gostava, né? Isso aí me estimulou bastante a aprender cada vez mais. Fui melhorando a questão dos equipamentos, dos estudos, né? Na verdade não pode parar nunca. E daí para frente comecei a me especializar um pouco mais, entrei a fundo. E na época eu trabalhava em um hospital aqui da minha cidade e eu resolvi pedir a conta no hospital para poder me dedicar full time na fotografia, né? Tratar ela como um negócio mesmo, como meu ganha-pão. E foi quando eu passei a me dedicar de tempo integral a essa profissão, né, que eu estou até hoje. E hoje eu atuo principalmente na área de casamentos, né, de eventos, mas também continuo fazendo a parte de empresa, né, produto, retrato corporativo, também faço foto de família, continuo fazendo a parte infantil também, faço gestante, né, então tem um leque bem grande aí de atuação. Um dos motivos de eu ter escolhido a fotografia como trabalho é que eu sempre quis trabalhar com algo que as pessoas gostassem de comprar, né? Que as pessoas gostassem, tivessem o prazer de contratar, né? De pagar. E a fotografia é assim. As pessoas querem ter aquele momento eternizado, né? Eles querem reviver essas memórias depois. Sempre que recebem um trabalho, é uma alegria muito grande da parte deles, da minha, em poder receber esse feedback
positivo, né? De poder contribuir com que essas memórias fiquem sempre ativas na cabeça das pessoas, né? Esse motivo sempre me sustentou bastante na foto, porque é sempre muito gratificante você poder entregar um trabalho e a pessoa se sentir grata, né, por você fazer parte daquele momento, né? Então entra um pouco do lado pessoal também, né, principalmente nos eventos. É um trabalho, porém a gente tem que se dedicar de corpo e alma, né? E essa conexão entre o cliente e nós fotógrafos é muito positivo, tem que ser essencial para o trabalho fluir bastante e ter um resultado bom, né? Então todo esse conjunto de trabalhar para a felicidade das pessoas e também, consequentemente, para a minha, foi o que me fez investir e decidir que a fotografia era o que eu quero fazer para o resto da vida. Parabéns, Gustavo, pelo seu trabalho, pelo Dia Mundial da Fotografia e que você continue registrando muitos momentos felizes das pessoas ao longo da sua vida. Parabéns! Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E agora a gente fala sobre saúde. Você sabia que existe pré-natal odontológico? É muito importante a mulher que está grávida cuidar dos seus dentes. Por isso, a dentista Adriana Grael fala mais sobre este assunto. Olá! Desde o início da gestação, a futura mamãe passa por muitas mudanças no corpo, em algumas funções do organismo, e talvez uma das mais marcantes esteja relacionada ao estado emocional, pois geralmente toda a sua atenção está voltada para o bebê que vai nascer. Há uma grande preocupação com o bem-estar do bebê, e isso acaba facilitando a incorporação de novos hábitos e costumes que trarão benefícios não somente para ela, mas também para o futuro bebê, pois é esperado que esses hábitos e costumes sejam transmitidos da mãe para os filhos através de exemplos. Com relação à saúde bucal, existem informações importantes que podem ajudar a melhorar a condição bucal das gestantes e, consequentemente, das famílias, já que as mães exercem uma grande influência no núcleo familiar. E essas informações devem ser passadas o mais cedo possível, ainda durante a gestação, porque dessa forma, além de melhorar sua própria saúde bucal, irá possibilitar que seu futuro bebê tenha uma boa saúde bucal desde o nascimento, e essa condição tende a se manter por toda a vida. E aí entra a importância do pré-natal odontológico, que nada mais é do que o acompanhamento odontológico da gestante com a finalidade de restabelecer e manter sua saúde bucal através de abordagens clínica, preventiva e educativa. E uma pergunta bastante comum é: a gestante pode tratar os dentes? Existem muitos mitos e crenças em torno do tratamento odontológico durante a gravidez. No entanto, a gestante não só pode, como deve ser atendida, pois além de trazer conforto para ela, isso quando há a presença de problemas, aumentará as chances de seu bebê ter mais saúde bucal. E mais adiante eu vou falar um pouco mais sobre essa relação. E a participação dos obstetras nesse trabalho é muito importante, devendo encaminhá-las ao serviço odontológico desde o início da gestação. E qual seria o melhor período para realizar o tratamento odontológico? Bom, o período mais indicado para a realização de procedimentos odontológicos é o segundo trimestre, que corresponde ao 4º, 5º e 6º mês de gestação, pois se trata de uma fase de maior estabilidade. No primeiro trimestre, o bebê está se formando, sendo, portanto, um período mais delicado. Já no terceiro trimestre, a posição na cadeira poderá trazer desconforto, em razão de a gestante estar, digamos assim, mais pesada. Porém, é importante lembrar que desde o início da gestação, a futura mamãe deve procurar o dentista para obter orientações. Uma outra dúvida é: a gestante pode ser tratada como um paciente comum? Bom, basicamente sim, porém são recomendadas consultas curtas, além do uso de anestésicos adequados. No caso das radiografias, o ideal seria realizar somente em caso de necessidade,
e sempre com a proteção de um avental de chumbo. E, se possível, evitá-las nos 3 primeiros meses de gestação. É importante destacar que a gestação não aumenta os riscos de doenças bucais, como muitas pessoas pensam. A gravidez ela não é responsável pelo aparecimento dessas doenças. Geralmente, nessa fase, o que ocorre são algumas mudanças de comportamento na mulher, que podem favorecer o aparecimento de problemas. Então, durante a gravidez, normalmente a mulher tende a comer com mais frequência, pois com o crescimento do bebê, o útero aumenta de volume, pressionando o estômago, causando uma diminuição de sua capacidade. Com isso, a gestante passa a se alimentar várias vezes durante o dia, tornando o meio bucal mais ácido por longos períodos de tempo em razão da presença constante de restos de alimento. A gestante, durante a gravidez, sente mais sono e durante o sono há uma diminuição da produção de saliva, que representa um importante aliado na limpeza da cavidade bucal. Também pode acontecer dela realizar uma higiene bucal inadequada, principalmente no primeiro trimestre de gestação, onde é comum a presença de enjoos, às vezes acompanhados de vômitos, dificultando uma higiene bucal eficiente. E além disso, algumas gestantes tendem a ter hábitos alimentares prejudiciais, aumentando o consumo de doces e guloseimas. Outro fato que deve ser considerado é que as doenças bucais nas mães podem prejudicar o futuro bebê, tá? No caso das infecções de gengiva em gestantes, há evidências de que bactérias que estão frequentemente envolvidas nesse processo infeccioso liberam toxinas na corrente sanguínea que chegam até a placenta, podendo atingir o feto, aumentando em até 7 vezes o risco de partos prematuros e de nascimento de bebês com baixo peso. Além disso, há a questão da transmissibilidade das bactérias que estão presentes em sua saliva, para a boquinha do bebê, durante os cuidados após o nascimento. E como é que se dá essa transmissão de bactérias da mãe para o bebê? Bom, as bactérias presentes na saliva da mãe podem ser transmitidas para o bebê de várias formas. Beijando o bebê na boca ou próximo a ela, limpando a chupeta do bebê na própria boca e em seguida introduzi-la na boca do bebê, provando o alimento do bebê no mesmo talher que será colocado na boquinha do bebê, assoprando o alimento antes de oferecer ao bebê. Esse ato pode transferir para o alimento gotículas de saliva. Se essa saliva estiver contaminada, pode ocorrer a transmissão das doenças. Pesquisas mostram que essa transmissão ocorre principalmente entre 19 e 33 meses de vida, em média aos 26 meses. E esse período de maior contaminação recebe o nome de janela de infectividade. Outra dúvida: é normal a gengiva sangrar durante a gravidez? A resposta é não. O sangramento gengival é sinal de inflamação na gengiva, decorrente de uma escovação inadequada, na maioria das vezes. Porém, na gravidez, pode ocorrer o agravamento de uma doença de gengiva já existente, causada pela ação de hormônios como estrogênio e progesterona, que chegam à cavidade bucal através da corrente sanguínea, exacerbando uma inflamação que já está instalada. Importante também falar sobre a influência da alimentação na saúde bucal. Uma alimentação balanceada ajuda no melhor desenvolvimento do bebê e também favorece sua futura saúde bucal, pois a mãe transmitirá esses hábitos aos seus filhos. A dieta da gestante deve ser o mais natural possível, aumentando o consumo de frutas e verduras, evitando alimentos industrializados, bem como o consumo excessivo de doces e guloseimas. Uma curiosidade: por volta do 4º mês de gestação, tudo que a mãe come, o bebê experimenta. Portanto, se a gestante consumir muito doce durante a gravidez, é possível que seu filho tenha preferência por esse tipo de alimento, o que poderá prejudicar sua saúde bucal futuramente. Também é importante que a gestante tenha uma dieta rica em cálcio. O cálcio presente na alimentação contribui para a formação das estruturas calcificadas do bebê, incluindo os dentinhos de leite.
cuja formação se inicia ainda no útero. Daí a necessidade de uma dieta equilibrada. Portanto, de um modo geral, a gestante deve evitar alimentos industrializados, preferir os alimentos de origem vegetal, reduzir o sal, o que ajuda a diminuir o risco da elevação da pressão arterial. Isso é muito importante. E evitar o excesso de açúcar, principalmente entre as refeições. Então, resumindo, para que o bebê tenha bons dentes, a gestante precisa ter saúde, hábitos saudáveis de higiene bucal e alimentação, pois através dos exemplos, esses hábitos serão transmitidos para os seus filhos. E o resultado disso não poderá ser melhor. Crianças sem problemas bucais. Ok? Forte abraço! Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. No último Integração Regional, o médico otorrinolaringologista Helder Aguiar falou sobre as causas do zumbido, esse problema que incomoda tanta gente. E hoje ele volta ao programa para falar sobre os tratamentos. Existe cirurgia para tentar resolver o problema e até mesmo o uso de aparelho auditivo, olha só. Olá, tudo bem com vocês? Como prometido, vamos comentar hoje a respeito do tratamento do zumbido. Há o tratamento? Posso ficar livre do zumbido? Tem como controlar? Normalmente, quando você consegue fazer um diagnóstico e o processo é mais simples, como a gente comentou, sobre os problemas na orelha externa, no ouvido externo, você consegue resolver. Você faz a remoção desse tampão de cera, desse tampão de eczema, deixa a membrana timpânica limpa e normalmente o zumbido desaparece. Quando você tem uma alteração no ouvido médio, por exemplo, o mau funcionamento da trompa de Eustáquio, o que você faz? Você pode fazer um tratamento, ora com descongestionante, ou às vezes até com procedimento cirúrgico, colocação de um dreno de ventilação, e você tem um sucesso eliminando esse zumbido. Quando você tem uma fixação da base do estribo, uma doença chamada otosclerose ou otoespongiose, há também uma maneira de você fazer uma cirurgia. Você pode fazer a substituição desse ossinho que está rígido. Tá? Uma cirurgia que chama estapedectomia ou estapedotomia, dependendo da técnica que você usa, e você consegue eliminar esse zumbido. Quando o problema está no ouvido externo, é um pouco mais difícil. Tá? Por exemplo, se você tiver uma degeneração pela idade, se você tiver uma degeneração por um trauma sonoro para pessoas que conviveram com o zumbido, trabalhando especialmente em ambientes fechados, metalúrgica, marceneiro, carpinteiro, em gráfica, pessoas que usam militares, por exemplo, quem gosta de ter contato com fogos de artifício, essas pessoas têm uma destruição de umas vilosidades que existem nas células do ouvido, de um órgão chamado órgão de corte. E essa destruição é irreversível. Então, nesse caso, não adianta você entrar com medicamento. Você pode tentar com vasodilatador, com algumas drogas assim, mas isso não vai funcionar, tá? Pelo menos não funciona na maioria dos casos. Você tem que dar algumas orientações alimentares, pedir para a pessoa deixar de fumar, para a pessoa diminuir a quantidade de café que normalmente toma, ter muito cuidado com bebida alcoólica, com chá preto, como foi falado no nosso vídeo passado. Isso, com certeza, vai dar uma diminuída, tá? Mas não dá para garantir que vai sumir. Já foram tentadas inúmeras técnicas para poder, pelo menos, amenizar esse zumbido. Por exemplo, a pessoa dormir com algum barulho externo. Esse barulho externo chama a atenção e você esquece um pouquinho o seu barulho interno, tá? Você vai usar, por exemplo, um rádio fora de sintonia, você vai usar uma televisão com algum barulho, pode ser uma música, um barulho de uma onda do mar, pode ser um barulho semelhante ao seu, por exemplo, um grilo, uma panela de pressão,
existem alguns aplicativos que nos dão essa possibilidade. Existem aparelhos que você pode colocar dentro do seu travesseiro que vai gerar um som e neutraliza, ou pelo menos diminui um pouquinho a intensidade desse zumbido. O que sabidamente funciona são aparelhos auditivos que você usa uma técnica chamada mascaramento. Isso pode ser usado em pessoas que têm zumbido com perda e também em pessoas que só têm um zumbido sem perda. O que você vai fazer? Você vai procurar com uma audiometria uma empresa que comercializa aparelho de amplificação sonora individual, o popular aparelho auditivo. Ele vai procurar uma intensidade que é semelhante ao teu zumbido e você vai com ele aproximando do som do seu zumbido e da intensidade do seu zumbido. Nesse momento, a hora que atingir esse equilíbrio, você começa a não ouvir mais o seu barulho e não ouvir mais o barulho externo. Seria o mascaramento. E aí sim, isso realmente funciona. Existem alguns programas que chamam Aprendendo a Conviver com o Zumbido. Isso é muito interessante, tá? Então você tem que associar medidas de alimentação, hábitos e também você pode associar com sons externos, especialmente com o uso do aparelho auditivo. Vamos lembrar que quando a gente fala em zumbido, é um termo amplo. Isso pode ser uma cigarra, o barulho do coração, uma asa de borboleta, uma lâmpada fluorescente, um apito de trem. Existem mais de 200 tipos de barulho que são catalogados, que são relatados por paciente. Essa experiência com o aparelho auditivo funciona. Talvez não seja a mais barata e a mais fácil, mas com certeza é a que melhor funciona. Sempre um otorrino pode te dar a melhor orientação e você atingir o seu objetivo mais facilmente. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Você usa lente de contato? Já acordou algum dia pensando, tentando lembrar se tirou para dormir? Ela pode ficar presa sim no seu globo ocular. Por isso, hoje nós temos orientações de um médico oftalmologista. Olá, pessoal. A pergunta de hoje é: pode a lente de contato ficar presa no globo ocular? Pode sim. É muito comum, às vezes, aquelas pessoas que dormem com a lente de contato gelatinosa acordarem no outro dia sem saber se tiraram a lente ou se não tiraram. Às vezes só está com uma no olho e a outra não consegue encontrar. E fica aquela sensação de corpo estranho, incomodando, e coça o olho e a pessoa não consegue saber se a lente está ou não está. Então, o ideal nessa situação é procurar um oftalmologista para que ele examine o globo ocular. Às vezes está embaixo da pálpebra superior ou na pálpebra inferior. O comum é quando ela sobe e fica, às vezes, até um pedaço dessa lente de contato. Então, o oftalmologista, com o exame na lâmpada de fenda, ele consegue detectar esse pedaço de lente ou a lente e retirá-la e devolver o conforto para o paciente. Um abraço. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Ainda falando sobre saúde, durante a pandemia da Covid-19, os casos de depressão aumentaram e muito. Ansiedade, tristeza, medo passaram a fazer parte da rotina das pessoas. Por isso, a psicóloga Karina Marcucci hoje fala sobre este assunto. Hoje, agosto de 2022, já é possível mensurar através das pesquisas que vêm sendo publicadas em revistas de referência de psicologia e psiquiatria que a pandemia de Covid-19, em toda a sua extensão, acabou por afetar muito da nossa saúde mental.
Sim, mesmo que você sempre tenha sido uma pessoa funcional, nunca tenha sofrido ou sido diagnosticado com nenhum contexto psíquico, é possível que em maior ou menor grau você já tenha experimentado uma espécie de estado de angústia coletiva, insatisfação, apreensão, medo do que estava por vir. Afinal, fomos expostos a uma forma intensa e abrupta de múltiplos fatores de estresse, gerando ao longo da pandemia incerteza sobre sobrevivência, saúde, segurança. Cada um de nós reage de uma maneira diferente às situações de estresse e tem também um limiar de tolerância e flexibilidade diante desses desafios. Então, apatia, irritabilidade, distúrbios de sono, de apetite, déficit de atenção são sintomas que ficaram muito presentes no decorrer desse inimigo invisível. Evidencia-se que hoje a pandemia do Covid-19 provocou um aumento em distúrbios como depressão e ansiedade em níveis galopantes. Foram 53 milhões de novos casos de depressão e 76 milhões só em 2020 de ansiedade, o que é muito expressivo perto dos números que encontrávamos antes da pandemia. Diante dessa constatação e da perpetuação dos sintomas de desconforto emocional, Toda Ajuda Bem tem serviços especializados para a saúde emocional no seu município. Você pode buscar o CAPS da sua cidade. Existem também outras redes de apoio, como sites que oferecem psicoterapia online e também uma gigantesca oportunidade na rede particular, onde existem profissionais específicos em suas áreas que podem lhe ajudar a melhorar os sintomas e a forma como você lida com você ao longo de todo esse processo. Abra espaço para olhar para dentro. Ou seja, não normalize todos os sintomas, porque o outro diz ou acha que sabe o que você sente, e nem problematize tudo. Faça uma avaliação, isso lhe dará um diagnóstico, não uma sentença para a vida, mas um caminho para tratar. Estar com um profissional pode ajudar você a ampliar a sua perspectiva e desenvolver o seu melhor potencial. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. É hora do nosso quadro Alimentos que Curam aqui no Integração Regional. E hoje a Lúcia Lucato vai nos contar os benefícios da beterraba. Olá, prazer enorme estar aqui com vocês. E dentro do programa Alimentos que Curam, hoje a gente vai começar falando da beterraba. É um alimento muito conhecido por todos nós, mas tem algumas peculiaridades que eu gostaria de apresentar para vocês como um grande aliado à nossa saúde. Então, a beterraba, na verdade, ela é uma hortaliça linda, uma cor fantástica, saborosa, e também ela é rica em minerais e vitaminas. E a beterraba começou a ser popularizada na Idade Média. E tem, assim, muitos estudos que a gente encontra que foi encontrado até nas pirâmides do Egito, indicando que eles consumiam a beterraba. E também nos jardins suspensos da Babilônia, há 800 anos antes de Cristo, tem relatos de que haviam beterrabas crescendo nos jardins. E ela é muito conhecida porque aqui no Brasil não há necessidade, temos uma extensa área para a plantação de cana. Lá na Europa, que é muito menor, eles plantam um tipo especial de beterraba, da onde eles extrai açúcar e também faz biocombustível, que é a beterraba branca. Então, a gente está falando hoje da nossa beterraba, que ela chama beterraba hortense. É bem conhecida de todas nós, né? Até o caule dela é cor de beterraba, que a gente fala, e o nome dela é Beta vulgaris. E tem nome popular como beterraba hortense. E ela é bem típica do clima temperado, e ela é cultivada assim, principalmente centro-sul do Brasil
e ela veio para o Brasil com a imigração europeia e asiática. E ela tem uma série de benefícios que a gente não deveria esquecer, ou então passar a adotá-la como um alimento que pode ser até um medicamento. Ela pode auxiliar nos casos de tromboflebite, porque ela tem magnésio, sódio e cálcio, e eles ajudam nos casos aí de limpando as artérias e veias e ajudando a parte venosa interna aí dos vasos. Também previne varizes. O sódio e o cálcio, que estão presentes na beterraba, eles fazem um arraste aí dentro das artérias e ajuda na prevenção de varizes. Faz muito bem para o intestino, porque ele sabe que o intestino funciona muito melhor se a gente come uma salada de beterraba. Ela limpa perfeitamente o intestino. É ótimo para a tireoide, porque ela tem iodo. E melhora a memória. Já era o suficiente, mas tem mais ainda. Então, a gente olha para ela que ela pode ser ainda prevenir hipertensão, ela faz bem para o sangue, porque ela tem ácido fólico e ferro. Então, é muito comum pessoas que sofrem de anemia ou têm uma anemia muito pequenininha, que não tomam medicamento, não resolve, fazer o uso da beterraba para tratar esse problema. Ele normaliza a digestão, ela é fácil de digerir, metaboliza a gordura. Então, é muito interessante esse benefício dela, né? Ajudar no metabolismo da gordura, porque ela tem magnésio, sódio e cálcio. E fortalece o nosso sistema imunológico. A gente já falou que a gente pensa que as vitaminas C e A e zinco só está em frutas, mas também está nessa hortaliça de qualidade excelente. Então, é muito interessante que a gente passe a utilizá-la por um desses motivos. E aí, né? Forma de consumir. Eu acredito que você tem as suas formas de consumir, mas existem muitas formas. Podemos fazer macarrão de beterraba, podemos fazer panqueca de beterraba, podemos também fazer salada de beterraba. E as beterrabas, elas podem ser consumidas de outras formas também. Podemos fazer suco de beterraba, colocar a beterraba em gelatinas de beterraba, podemos fazer ketchup com beterraba. Então, hoje, a gente não fica mais restrita àquela beterraba cozida ou beterraba ralada numa salada. Usando da criatividade, podemos fazer pratos bonitos, coloridos, que agradam as crianças, que introduz esse alimento de uma forma mais, assim, divertida na alimentação das crianças. Então, a gente tem que olhar para a beterraba como aliada da nossa saúde. E é uma grande contribuição da natureza, sendo ela a nossa aliada, né? Tendo os alimentos, como a gente falou desde o começo, sendo os nossos medicamentos. Até o próximo alimento. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Na economia, hoje o professor universitário e economista Paulo Afonso fala sobre uma pesquisa que mostra a percepção que as pessoas têm da situação financeira delas. Você confere agora. Olá pessoal, tudo bem? Uma pesquisa da Boa Vista, né, aponta que 58% dos brasileiros acredita que a situação financeira piorou no primeiro semestre desse ano. Para esses, né, mais da metade da renda foi comprometida com o pagamento de dívidas. A inflação crescente, né, que promove a alta dos produtos, né, em especial aí o aumento exacerbado de alguns itens, né, como leite, como carne, como ovos, a questão da guerra da Ucrânia, né, os juros altos, né, o fantasma da pandemia, né, que ainda assusta, e a dificuldade para pagar contas em dia, são apenas alguns, né, dos pontos que desanimam o consumidor, já que isso acaba dificultando, né, a saúde das finanças. A pesquisa Perfil do Consumidor, né, ela mostra exatamente a percepção do consumidor com relação à sua situação financeira.
né? No primeiro semestre deste ano, 45% dos brasileiros viram, né, a situação financeira ficar pior, né, em comparação com o ano passado, né? No semestre anterior, 39% tinham essa opinião, né, tinham essa percepção. O comprometimento da renda para pagar as contas é assim, uma outra grande preocupação. Dos 1.500 consumidores, né, que foram ouvidos no país, 58% tiveram, né, mais da metade da renda comprometida com o pagamento de dívidas, né? E pagar as contas está cada vez mais complicado, né, para 71% dos consumidores que responderam a essa pesquisa. E aí a gente pode linkar aí, né, citar aí 5, né, das principais despesas do consumidor, exatamente nessa ordem que eu vou falar aqui, né? A primeira é o cartão de crédito, né? Eu já venho falando de cartão de crédito em programas anteriores, né? Mais de 80% da população tem dívidas no cartão de crédito, né? As contas de serviços básicos, né, como água e luz, né? E você não tem como deixar atrasar isso aí, né? Se deixar atrasar uma água e uma luz, a companhia vem lá e corta, né? Contas de TV a cabo, de internet, telefone fixo, né? Contas de telefone celular, né? E aí praticamente empatados em último, a gente tem o empréstimo pessoal, né? O cartão de loja e o aluguel, né? O aluguel que pode ser de uma casa ou pode ser o aluguel do condomínio também. O que a gente deve deixar de lado, né? O que deixar de lado, né, se houver a diminuição da renda, né? Então, quase metade das pessoas que responderam a essa pesquisa disseram que renegociariam as dívidas de carnês e boletos, né? E os compromissos assumidos aí por meio do cartão de crédito, né? A taxa de inadimplência das famílias, ela está aí numa tendência de alta, né? Desde o final do ano passado, né? E em 2022 essa tendência ela ganhou um pouco mais de força, né? A liberação do FGTS e o aumento do Auxílio Brasil, né, junto da melhoria, né, dos números do mercado de trabalho, pode até suavizar esse movimento de alta, né, mas não deve ser suficiente para reverter esse quadro aí. O endividamento, ele é a prova de que as finanças dos consumidores não vão bem, né? 97% dos entrevistados se consideram endividados, né, se consideraram endividados aí no primeiro semestre de 2022. A expectativa para 90% é que a situação financeira vai melhorar aí em 2023. Né? Então, apesar de tudo, o brasileiro ele ainda mostra, ele tem aquela expectativa, né? Ou seja, o brasileiro é um cara, né? Uma pessoa que nunca desiste. Ok, pessoal? Grande abraço, hein? Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E na última terça-feira começou para valer a campanha eleitoral, a disputa das eleições deste ano. E esse é o assunto de hoje do advogado Dr. Luiz Vicente Federici. Saudações a todos que acompanham nosso conteúdo pelo portal RC1 e pela Rádio Cultura Regional. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre as eleições. Nós adentramos o período crítico eleitoral a partir do dia 16 agora, de agosto. É a partir deste dia em que é possível pedir voto. Logo vai ser muito comum nos depararmos com engenhos publicitários, santinhos, propaganda eleitoral de um modo geral. A partir desse dia e nos próximos dias ainda mais. É importante sabermos que as eleições servem para que nós possamos fazer um processo de escolha, para que nós tenhamos a possibilidade de escolher os nossos candidatos e aqueles que tenham mais afinidade com o nosso pensamento e com aquilo que nós queremos para o nosso Brasil, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Então, é importante conhecer muito bem cada candidato e saber escolher. Aqui na região nós teremos vários candidatos e candidatas ao pleito de deputado. Então, nós poderemos eleger deputados, nós poderemos eleger deputadas, sejam estaduais ou federais. É importante conhecermos todas as pessoas que se postam ao exercício dessa cidadania de serem votados. É importante conhecermos cada um, sabermos o que pensa, para podermos exercer o nosso direito de escolha através do voto.
acompanhar o pensamento do candidato é, de uma determinada maneira, também acompanhar para saber se há compatibilidade naquilo que nós pensamos e naquilo que o candidato prega. Também gostaria de dizer que é muito importante a fiscalização popular, a fiscalização cidadã. É muito importante que o eleitor fiscalize os atos do candidato. Muitos candidatos estão ajudando pessoas, outros candidatos podem estar oferecendo benesses, e isso não é possível, não é correto dentro do período eleitoral. Se você souber de qualquer tipo de conduta que possa corromper o eleitor, seja o oferecimento de bens, de dinheiro, ou qualquer coisa que possa configurar a captação ilícita, que a gente chama popularmente de compra de voto, denuncie. Existem vários canais públicos, inclusive o Ministério Público Eleitoral de cada cidade, o próprio site da Procuradoria Regional Eleitoral admite as denúncias e o próprio site da Justiça Eleitoral tem admitido denúncias. A conduta, além de ser irregular para as eleições, é uma conduta criminosa. Então vamos ficar de olho. Os candidatos têm que se comportar de acordo com a democracia. E é em razão da democracia que nós vamos votar e vamos escolher nossos representantes para os próximos 4 anos e que devem estar de acordo com a nossa consciência, a nossa vontade e o nosso desejo de um Brasil melhor e de uma comunidade, de uma sociedade bem melhor. Fica aqui o meu abraço e acompanhe nossos conteúdos. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E começou a 9ª edição do Brotas Gourmet, um evento com 15 restaurantes participantes e muita atividade cultural. O secretário de Turismo faz o convite para que você prestigie, olha só. Olá, venho aqui falar do Brotas Gourmet, o maior evento gastronômico da nossa região, o evento que reúne o melhor da gastronomia de Brotas, as suas cervejarias, cafés, cachaças, além de shows, shows renomados aí que nós teremos uma programação extensa de 18 a 21 de agosto. Esperamos cerca de 15 mil pessoas que virão de toda a região do estado de São Paulo. Essas pessoas que aquecem nossa economia, a economia do turismo e trazem mais emprego e mais renda para a nossa população. Venham ao nosso Brotas Gourmet. Brotas espera por vocês. Um abraço. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E o Integração Regional desta sexta-feira, 19 de agosto, fica por aqui. Para você um excelente final de semana, que Deus te abençoe, muitas alegrias aí no seu fim de semana com a sua família, e eu te espero na próxima sexta-feira aqui no Portal RC1 a partir das 7 horas da noite. Um grande beijo para você e até lá. Tchau! Você acompanhou na Cultura e Portal RC1 Integração Regional, um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais.